Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo. Eu vou apresentar para vocês hoje o resultado da nossa investigação, análise de viabilidade financeira de um sistema agroflorestal em Morretes. Então, eu sou Eduardo Edemilian, discente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da UTF-PR. Os outros autores são Christian Luiz da Silva, Anderson Catapã, professores na UTF-PR, Rodrigo Alves Novinski, discente na UTF-PR, e Bruno Leonardo Bastos Jesus, discente na UFPR. Então, para começar, a gente apresenta os sistemas agroflorestais como soluções tecnológicas adaptadas para as mudanças climáticas e que intensificam o uso consciente da terra. É preciso a gente esclarecer, na verdade, que não são exatamente novidades, Esse uso consciente da terra, ele já era comum às comunidades tradicionais, os povos indígenas, por exemplo, que utilizavam consorciadamente as culturas agrícolas. Mas agora ela surge como uma forma alternativa à monocultura, com um novo arcabouço teórico, técnico, para manusear os recursos naturais, utilizando espécies lenhosas associadas a outras culturas agrícolas. Normalmente elas são associadas em sequência temporal ou simultaneamente, contendo dois componentes principais e outros secundários, alcançando êxito tanto na perspectiva ecológica quanto econômica. Então, reconhecendo que há desigualdade no meio rural, tanto em relação ao meio urbano quanto dentro do próprio meio rural, entre os grandes latifundiários e os produtores rurais, e identificando possibilidades sustentáveis para o desenvolvimento e propondo uma fonte alternativa de renda para esses produtores, Então, porque eles tenham fontes de renda a longo prazo, nós propomos como objetivo a esse trabalho contribuir para a adoção das técnicas de gestão e administração dos SAFs como fonte de renda alternativa ao modelo extrativista e à monocultura. Para isso, a gente utilizou como tipo de pesquisa, a nossa pesquisa é classificada quanto à abordagem como qualitativa, quanto à natureza como aplicada, quanto aos objetivos como exploratória e quanto aos procedimentos. Utilizamos a pesquisa bibliográfica, documental e a pesquisa de campo. Pesquisa bibliográfica, a partir da análise da literatura, documental, dados produzidos pelos órgãos órgãos públicos que fornecem uma análise dos sistemas agroflorestais, e a pesquisa de campo que nós fomos até essa propriedade rural, utilizada como referência no município de Morretes. Ela tem aproximadamente 10 hectares, sendo que apenas um deles é utilizado como SAF. Grande parte da propriedade ela está subutilizada, então é uma possibilidade de aumentar a fonte de renda. E a outra parte da área produtiva está dividida em monoculturas de espécies de bananas, frutas, palmito pupunha, e a criação de espécies nativas de abelha e beneficiamento da produção. Até essa criação de espécies nativas de abelha é um estudo que a gente está desenvolvendo também para compreender como os SAFs e as culturas da produção de mel, elas podem ser associadas e gerar benefícios mútuos. Então, esse município de Morretes, ele fica aqui na região litorânea do Paraná, tem uma área de 684 quilômetros, 16.446 habitantes. O seu bioma principal é Mata Atlântica e o clima subtropical úmido. A classificação Köppen-Geiger CFA, e a média temperatura no mês mais frio é de 12,3 graus Celsius e a média temperatura no mês mais quente é de 30,1 graus Celsius. Para análise dos dados, nós utilizamos o software Amazon SAF 8.1, que tem essa plataforma, que é utilizado para essa plataforma Análise SAFs, que foi desenvolvido pela Embrapa Florestas do Paraná e Embrapa Roraima Embrapa Roraima. Para análise dos resultados, nós utilizamos o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, a relação benefício-custo, o payback simples e descontado e o valor anual equivalente. Utilizamos como horizonte temporal 10 anos para igualar a maturidade da Jussara, que é o nosso principal produto em análise, na cultura em análise. A composição dos custos, utilizamos custo com mão de obra, utilização de insumos, embalagens e equipamentos, e para a composição das receitas, os resultados obtidos com a comercialização dos produtos oriundos do SAF. Então, retomando a revisão bibliográfica,
A agroecologia é um ramo de ciência que tem por objetivo estudar e desenvolver técnicas de agricultura alinhadas à proteção dos ecossistemas em contextos sociológicos específicos, socioecológicos específicos. Então, a gente precisa compreender que uma produção, um resultado encontrado no bioma, por exemplo, floresta amazônica, não tem o mesmo resultado no nosso bioma Mata Atlântica. A gente precisa considerar também que a associação de cultivos arbóreos perenes anuais favorece a recuperação do capital investido pela comercialização de produtos oriundos de culturas de curto e médio prazo. Então, a gente está procurando que o produtor ele tenha retorno já a curto prazo, não precisa esperar, né, a maturidade da jussara para ter o resultado que ele espera. E normalmente são associados cultivos de espécies arbóreas frutíferas e lenhosas, leguminosas e tubérculos. É importante essa associação de culturas para que essas próprias espécies utilizadas desenvolvam e intensifiquem a produção e a qualidade dos produtos. Então, como a gente estava falando, né, a jussara ela é conhecida como içara. É uma espécie nativa da Mata Atlântica, né, por isso a importância de utilizá-la no sistema florestal nesse caso. Ela é da mesma linhagem do açaí e se adapta a climas tropicais e subtropicais. Seu uso é crescente na região sul, sobretudo em safras, né? A jussara ela é uma planta nativa aqui da região, mas ela era muito utilizada de uma forma extrativista e estava acabando chegando faziam, né, o corte do caule e acabou desencadeando na ameaça de extinção da jussara. Portanto, hoje em dia, o cultivo dessa espécie ela é muito restrita pela legislação, né, justamente para proteger essa planta nativa. E aí são alternativas que estão surgindo agora, né, com uma novidade, porque muito tempo foi desencorajado o uso da jussara, né, como cultura. Então, nós encontramos também na literatura que os sistemas agroflorestais possuem viabilidade financeira, que compõem renda, ajudam a agricultura familiar e a segurança alimentar de pequenos produtores. Mas ainda persiste uma lacuna na análise de viabilidade financeira para o sistema no bioma Mata Atlântica, principalmente no caso da jussara, né? Então, se nós conseguimos identificar uma viabilidade financeira, essa cultura pode ser replicada em outras propriedades, em outras localidades, até compartilhem características semelhantes. E aí, então, a gente chegou ao resultado, a gente não vai apresentar aqui a memória de cálculo, né, porque temos um tempo curto para a apresentação, mas que o custo de mão de obra ele representa 93% do peso do SAF. A gente tem que levar em consideração que é uma produção artesanal, praticamente, né? Ele é feito com produtores rurais, empregando geralmente familiares, e que esse custo acaba não sendo necessariamente repassado, né? Não há pagamento da mão de obra, né? Porque são as pessoas da família que trabalham. E a composição das receitas, a principal fonte de renda é a polpa da jussara, corresponde a 47%, né? Então, quase metade vem justamente do principal produto da principal espécie desse cultivo, né? Então, aqui nesse gráfico, nessa tabela, a gente consegue perceber que a partir do quarto para o quinto ano, que o sistema florestal, sistema agroflorestal, ele se mostra, ele consegue dar, né, os resultados e a recuperação do investimento do produtor, né? A partir desse gráfico, a gente analisa que ó, no quarto para o quinto ano, que tem mesmo a virada, né, do fluxo de caixa, e que as entradas elas são maiores, né, ultrapassam o fluxo de caixa, né. E aqui a gente tem, né, os principais indicadores financeiros, que a TMA fica em 10%, a TIR em 35,67%, a VPL em R$ 26.667,11, e o payback simples de 5 anos, né, o retorno do investimento, payback descontado de 7 anos e 0,2, em relação ao benefício-custo de 1,6. Então, a gente consegue identificar que sim, ele é viável financeiramente, mas a gente calculou lá que dá mais ou menos R$ 550 de entradas mensais médias, né, para o produtor. Isso quer dizer que
A gente identificou uma possibilidade de incremento da renda, mas que não necessariamente ele pode ser utilizado como fonte principal, né? E para isso a gente fez uma análise socioambiental para identificar quais são os principais aspectos que dificultam, né, o desenvolvimento do sistema agroflorestal, né? Esse cálculo foi feito no próprio aplicativo AnaliSAF. E o produtor identificou que os aspectos sociais e políticos são aqueles que mais impactam no resultado. Por que são os principais impactos? Porque não tem apoio de órgãos públicos para a produção, nem incentivo, nem subsídios, por exemplo, nem cursos técnicos que apresentem o sistema agroflorestal como alternativa. A própria sociedade, né, ele tem esse comprometimento, digamos, com a monocultura, ou prioridade com a monocultura, já é tradicional, e é aquela situação de ficar replicando, né, um modelo que funciona mais ou menos para o latifúndio, para o grande latifúndio, em pequenas propriedades, né, fazendo sem fazer nenhum juízo, nenhuma adaptação, né. Então, o que a gente encontrou, né, na realidade, e que vai ao encontro da literatura, é que os produtores têm dificuldade de obter auxílio público para o desenvolvimento da atividade. Por isso, a gente indica a priorização dos SAFs como política de desenvolvimento regional para a fixação das famílias no meio rural, para evitar o êxodo rural e a expansão do latifúndio, né, dos grandes latifúndios. Que o que poderia ocasionar é na intensificação do extrativismo, né, e da monocultura. Então, indo ao encontro da afirmação de Costa e Costa, nós encontramos que também esse índice de pobreza no campo é o dobro do índice urbano, e que os SAFs eles surgiriam, né, emergiriam como uma alternativa para complementar a renda, valorizar a agricultura familiar e garantir a segurança alimentar. Em paralelo, a gente observa que os SAFs contribuem para a preservação do solo, garantem a sustentabilidade da relação homem-natureza, perpetuando a utilização de uma mesma área para fins econômicos. Ou seja, a gente consegue que o produtor ele tenha recursos, rendimentos com a terra ao longo do tempo, não seja apenas algo que perene, né, que dure rapidamente, né? Então, aqui são as referências bibliográficas utilizadas para essa pesquisa, utilizadas nessa apresentação. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer. Fica em nosso contato, podem estar em contato para esclarecer dúvidas. Muito obrigado.